Graça e paz. Você está ouvindo aí ao fundo essa bonita música que adora o Senhor, declarando acompanha um pouquinho essa letra. Mais uma vez, quão famoso és, Pai. Ele é o Rei de todo o universo, e a glória dele se estende sobre toda a terra. Que bênção podermos adorar o nosso Deus e sermos alcançados, sermos considerados filhos e filhas desse Deus que também é o Rei de todo o universo. É uma bênção sem tamanho. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta live esta noite. Por questões de praticidade e também para evitarmos problemas com transmissão, nós passamos já há algum tempo a fazer a nossa live gravada. Mas eu peço que você deixe aí o seu comentário, deixe uma pergunta, e eu vou responder nos comentários. Não poderei responder agora no vídeo, né? Porque, como eu falei, nós estamos fazendo gravado para que evite problemas com a transmissão. Às vezes a transmissão fica ruim, cai a internet e aí prejudica esse tempo juntos. Mas esse tempo é muito proveitoso. E eu peço aí, motivo você a deixar aí o seu pedido de oração, o seu comentário, enfim, a se comunicar, e eu vou responder aí os comentários. Depois nós vamos estar conversando também e podemos falar pessoalmente através do celular. Esse celular que está aqui, você pode acompanhar, você pode me ligar ou mandar um WhatsApp e a gente pode conversar por ele também, ok? Muito bem. Esse Rei do Universo, que é tão formoso, que nos fez teus filhos e filhas, Ele nos chamou para sermos pessoas que cooperam para o seu governo aqui na terra. Sim, desde que Deus colocou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, Deus deu a eles uma responsabilidade. Sim, uma responsabilidade. Veja aqui como é que Deus se referiu com Adão e Eva. Ele colocou Adão e Eva no jardim e deu a eles uma responsabilidade. Diz assim o texto bíblico, acompanhe aí. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Isso, a esta ordem de Deus, a esta informação que a Bíblia dá sobre o propósito de Deus ter colocado o homem aqui no jardim que ele criara, nós chamamos de mandato cultural. Ou seja, Deus colocou o homem com o propósito de cuidar do jardim. Deus construiu um jardim belo, fez nascer nele todo tipo de plantas e frutíferas e ornamentais, e colocou o homem para cuidar, e mais, para fazer plantações. É como se Deus criou as coisas da maneira que elas podem ser produtivas, mas a ação para que elas possam produzir depende de uma ação humana. Nós cooperamos com o que Deus está fazendo aqui na terra. É assim que nós entendemos quando esse cântico que nós cantamos, quão formoso és o Rei do Universo, é assim que nós entendemos que a sua glória vai se estender sobre toda a terra. O que quer dizer a glória de Deus se estender sobre toda a terra? Não é uma fumacinha que vai, como se fosse uma neblina. Não é isso. A glória de Deus sobre toda a terra é através dos seus filhos e filhas, expressando o seu caráter, expressando a sua criatividade, expressando o potencial criador e criativo que Deus colocou em nós. Todos os seus filhos, todos aqueles que se renderem aos seus pés e reconhecerem Ele como o Senhor e o Criador de todas as coisas, e sustentador de todas as coisas, expressando o seu potencial criativo aqui na terra, é a expressão da glória do Senhor,
em toda a terra. O nosso Rei, o nosso Senhor, o Criador, que fez os céus e a terra, Ele nos colocou e espera que nós possamos cuidar daquilo que Ele fez e fazer plantação e manifestar o poder ou o potencial criativo que nos foi dado, porque somos filhos e filhas de Deus. Pergunto para você, quando você está na natureza, quando você está ao ar livre, ou até mesmo em casa, fazendo coisas assim, lidando com as coisas boas que Deus nos deu, o que você pensa? Você consegue perceber na boa criação de Deus a sua glória, o seu poder, a sua majestade? Quando é que você percebe que é verdadeiro o que essa canção diz? Quão formoso és, Rei do universo. Eu, por exemplo, quando eu vejo um bebê, quando um bebê nasce, e eu vou visitar aquele bebê, que impressionante, saber, até pouco tempo estava na barriga da mãe, agora está por lá de fora. Eu fico impressionado. Perfeição com que nasce uma criança. Mas nós percebemos também a perfeição com que Deus faz as coisas, né? Esta manhã, uma pessoa me presenteou com uma pitaia. Pitaia, essa fruta aqui. Você já conhece pitaia? Que fruta impressionante! Mas é mais impressionante ainda quando você olha a árvore que nasce a pitaia. Essa árvore aqui. Olha aqui. Isso dá para esperar que de uma árvore tão pouco ostentosa, não é uma árvore bonita, é uma árvore que parece frágil, parece mais uma folhagem, nasça um fruto tão bonito quanto esse e saboroso. Se você nunca experimentou pitaia, eu te recomendo que uma hora você experimente aí, em alguns mercados tem essa fruta, né? Que impressionante! Quando nós olhamos a boa criação de Deus, nosso coração deve ser tomado por alguns sentimentos. Gratidão. Deus, obrigado porque o Senhor fez a pitaia, porque o Senhor fez a banana, a manga, porque o Senhor fez o corpo humano dessa maneira tão maravilhosa quanto o Senhor fez. Obrigado, Senhor. Essa deve ser a nossa reação, nosso sentimento. Também a admiração. Puxa vida, como Deus é criativo, quantas cores, quantos sabores, quantas variedades de animais, de plantas, que coisa tremenda. E também nós devemos nos sentir inspirados, porque diante de um Deus criador, diante de um Deus que vai à frente e vai mostrando o poder criador, diante de um Rei tão generoso, tão corajoso, o nosso coração deve se sentir inspirados a quê? A imitar o exemplo. Puxa vida, Deus faz coisas tão maravilhosas, eu também vou fazer o melhor que eu posso, aqui na minha cozinha, aqui passando essa roupa, aqui no meu trabalho, separando esses sapatos, aqui no meu trabalho, fazendo esses pães, aqui no meu trabalho, dobrando essas roupas e vendendo. Enfim, eu faço o melhor que eu posso. Eu me sinto inspirado quando eu lembro do Rei generoso, criativo e corajoso, que é o meu Rei, o meu Senhor. É nessa linha de raciocínio que o apóstolo Paulo escreve para a igreja dos Filipenses, no texto que nós lemos domingo à noite. Filipenses 2, do verso 1 até o verso 11, porque ele queria dar algumas orientações para aquela igreja, para que eles pudessem viver bem, ou viver de acordo com a comunidade do reino, expressando aqui submissão ao Rei dos Reis, e também vivendo conforme se espera dos cidadãos do Reino dos Céus. Eu fico pensando, o apóstolo Paulo, parando e pensando assim, como é que será que eu vou fazer para essa igreja lá dos Filipenses, para essa igreja viver bem? Como é que será que eu vou fazer? E aí pode ter passado na mente dele assim, já sei, eu vou dar uma dura nos crentes, eu vou falar para eles assim, irmão, vocês não podem fazer assim, porque não é assim, não é certo, sei o que, vai para o inferno quem fizer assim. Mas aí deve ter abandonado a ideia. Não, é muito pesado você ficar colocando
uma culpa na vida dos irmãos. Já sei, eu vou falar para eles sobre a consequência natural de nós estarmos em Cristo. Ao que nós somos inspirados a fazer, uma vez que estamos em Cristo Jesus. E aí, ele escreve então, o que está lá em Filipenses 2, do verso 1 até o verso 11, mas nós vamos ler aqui só o começo, só o versículo de 1 a 4 de Filipenses 2. Ele diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que vocês me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Impressionante que o apóstolo Paulo começa a sua exortação, porque exortação não é só dar bronca, não é só falar de maneira ríspida para tentar humilhar ou obrigar uma pessoa a fazer aquilo que nós esperamos. Exortação é dar uma palavra de orientação, uma exortação feita em amor. Então, quando ele começa fazendo essa exortação aos filipenses, ele usa uma figura que é bem interessante. Ele fala assim, por estarem unidos com Cristo, né? Quando eu vejo essa expressão, por estar unidos com Cristo, eu lembro dessa imagem aqui, né? Aqui é um plug para pôr na tomada, né? E aqui tem um plug de um instrumento ou de uma coisa que nós queremos ligar. Estar unidos em Cristo Jesus é isso aqui, ó. Imagine aqui que a tomada, né? Vamos virar aqui, ó. Imagine aqui, a tomada está lá na parede, né? Esse plug aqui está lá na parede. Aí você vem e se une a Cristo Jesus. Você está unido a Cristo Jesus. Ou seja, Cristo Jesus é a energia que chega até na tomada. E agora você se conectou, você está unido. E toda a energia que antes parava só na tomada, agora vai até você. Mas ainda há, e é aqui que é interessante, ainda há um botãozinho lá de liga e desliga. Muitos dos nossos equipamentos, ou quase todos os equipamentos, você liga na tomada e depois tem um botãozinho de liga e desliga. É mais ou menos assim, o equipamento ele já está recebendo energia, ele já recebeu toda a capacidade que ele precisa para ele funcionar bem. Mas se não ligar o botão de liga e desliga, aquela energia é recebida, mas não é transformada em uma coisa boa. Se for uma lâmpada, em iluminação; se for um ventilador, em um ar fresco, em um vento fresco para nos refrescar; se for uma batedeira, em um movimento que vai misturar a massa, o ovo, o leite, a farinha de trigo, o açúcar, para transformar num bolo. Se não ligar o botão, aquela energia fica só armazenada, fica só disponível para aquele eletrodoméstico, ou para aquele produto, instrumento, sei lá o quê. É mais ou menos assim, porque a ideia é essa: por estarem unidos em Cristo Jesus, nós já temos a energia suficiente, o poder suficiente, a graça suficiente em nós para produzirmos aquilo que fomos chamados a produzir. Adão e Eva foram chamados a cuidar do jardim, a fazer plantações, e eles já tinham recebido o potencial para realizar isso. Saúde, energia, braços, mãos, pernas, enfim, a capacidade estava lá. Agora eles é que tinham que fazer. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim: porque vocês estão unidos com Cristo, vocês já têm aquilo que vocês precisam para viver em harmonia. E o que ele diz que nós temos?
ele fala assim, que nós temos, porque estamos unidos com Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. E então nós temos já aí, nós temos força, nós somos animados, nós temos o Espírito de Deus, somos bondosos e misericordiosos. Isto é o mesmo que a energia que chega até um equipamento ou um eletrodoméstico. Nós temos. Uma vez que nós temos essas coisas, porque estamos unidos com Cristo, nós não temos porque nós temos que produzi-las. Não, nós não produzimos energia elétrica. Nós nos ligamos à fonte, que produz. Nós estamos ligados a ela. Uma vez que fomos ligados, conectados a ela, nós já temos. Então, é o que ele diz. Então, o que eu peço de vocês? Ele fala assim, então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia. Primeira coisa que ele pede, de viverem em harmonia. Veja que viver em harmonia não é todo mundo ser igual um ao outro. Porque a palavra harmonia lembra o quê? De uma orquestra, de um grupo. Em uma orquestra, por exemplo, nós temos vários instrumentos. Tem o trompete, tem o violoncelo, tem o violino, tem vários instrumentos. E cada instrumento é diferente um do outro. Mas quando tocados todos no mesmo tom, produzem uma harmonia agradável. Esse é o sentido. O que o apóstolo Paulo está dizendo não é que nós temos que ser todos iguais uns aos outros, mas temos que usar os nossos dons e características pessoais de maneira que cooperemos uns com os outros e formemos uma harmonia agradável, produtiva, abençoadora. Essa é a primeira coisa que nós somos chamados a fazer, uma vez que recebemos o potencial, a energia que vem de Cristo. Mas aí ele continua dizendo assim, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Versículo 3 ele diz, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não façam nada por interesse pessoal. Uma vez que nós temos harmonia, somos agora chamados a ter um interesse coletivo, a pensarmos em primeiro lugar no bem da coletividade e não no nosso próprio bem. Eu quero um bem que resulte no bem de todos. Eu me esforço, eu me dedico para que o bem de todos, para que todos recebam algum tipo de bem. É isso que ele quer dizer. Estamos unidos com Cristo. Somos bondosos, temos o Espírito, somos misericordiosos, somos animados, somos fortes. Portanto, podemos dar nossos dons e talentos em cooperação com os outros, que também são os dons e talentos, e assim geremos uma harmonia que tem, em primeiro lugar, o interesse de todos, e não o interesse de um só, ou interesses pessoais. Mas não pense você que nós não podemos ter o nosso interesse pessoal. Porque é interessante que o apóstolo Paulo diz, o que ele parece dizer é o seguinte, que há de se ter um equilíbrio. Porque quando ele diz assim, não façam nada por interesse pessoal, no versículo 4 ele vai dizer assim, que ninguém procure somente os seus próprios interesses. Ele diz que ninguém procure somente os seus próprios interesses. Ou seja, há espaço para procurarmos os nossos interesses. Sim, nós não devemos procurar somente, mas há espaço para procurarmos os nossos interesses. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, à medida que dá equilíbrio para buscarmos nossos próprios interesses,
é a seguinte: é quando buscamos o nosso próprio interesse para servir melhor aos demais. É mais ou menos assim. Você tira férias, ou você tem uma alimentação saudável, ou você vai para a academia, para que o seu corpo esteja em dia, preparado, fortalecido, para que quando chegar o momento de servir aos outros e abençoar os outros com os dons e talentos que Deus te deu, você possa fazê-lo com o máximo das suas forças. Não é? Nós gostamos de falar que jogador de futebol tem uma vida boa. Ele acorda, come bem, faz exercício físico, faz natação, e o seu trabalho é um trabalho que é prazeroso, jogar bola. Mas ele tem que cuidar bem do seu corpo para que ele possa estar nas melhores condições para fazer um bom espetáculo. Então, cuidar do próprio interesse, quando é feito com a intenção de estar bem para servir a todos, na verdade é algo abençoador e não egoísta. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas há espaço para também procurarmos o nosso interesse. Enfim, nós somos cidadãos do reino, estamos ligados, nós estamos conectados com o nosso Senhor, nós recebemos dele a energia, o potencial necessário para vivermos em harmonia, cooperando uns com os outros, com os dons e talentos que ele nos deu, para pensarmos no coletivo e para sermos equilibrados em nossos interesses. Assim fazendo, nós somos a extensão do reino de Deus aqui na terra. E clamamos, como Jesus ensinou: venha a nós o teu reino. Portanto, nos vemos como pessoas que são agentes da extensão. O reino foi implantado por Cristo. Agora ele está se estendendo por Cristo através dos seus agentes, eu e você, aqui nessa terra. As atitudes do Rei nos inspiram a fazermos com excelência aquilo que nos foi dado para fazer, sermos agentes do reino aqui nessa terra, buscando uma vida harmônica, que coopera uns com os outros com os dons e talentos, uma vida que pensa na coletividade, sem deixar de buscar os interesses pessoais com o propósito de servir melhor a todos. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê graça, que a cada dia, em cada momento, nas coisas mais banais, o Senhor revele a presença dEle junto de ti. Quando você estiver varrendo a calçada, cortando a grama, lavando uma louça, fazendo qualquer coisa, as coisas mais banais, até mesmo dirigindo, que Deus se revele a você, que Ele manifeste o seu reinado sobre a sua vida, que Ele faça você perceber a sua presença junto dEle nas coisas ordinárias e comuns da vida, e que isso inspire o seu coração a ser um agente extensor do reino de Deus aqui nessa terra. Que assim Deus abençoe você ricamente. Eu convido você a orar nesta hora. Pai bendito, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou e nos fez teus filhos e filhas, membros do reino dos céus, cidadãos do reino dos céus, e o Senhor também nos chamou para cooperar com a extensão, com o cuidado, com a manutenção do teu reino aqui na terra. E nós nos rendemos aqui, Deus, gratos por termos recebendo do Senhor todas as condições necessárias para sermos esses agentes de transformação, esses agentes de extensão do seu reino aqui na terra. E oramos pedindo graça, pedindo discernimento e coragem para sermos pessoas que cuidam e estendam o teu reino aqui na terra para a glória do teu nome.
e que isso contribua para uma sociedade, seja a sociedade da nossa família, da nossa igreja, do nosso âmbito de amigos, ou até mesmo a sociedade civil onde nós vivemos, melhor, através da cooperação de cada um de nós, com os dons e talentos que o Senhor nos deu, contribuindo para o bem de todos. É assim que te pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário, a sua sugestão. E até a próxima live. Um abraço.